Three Eye Atlas tem todo tipo de surpresa. Parece que uma coma está começando a se expandir. Cientistas não sabem realmente por quê. Agora mesmo, um objeto de 73 trilhões de libras está atravessando nosso sistema solar a 124 mil milhas por hora. E ele não é daqui. Cientistas detectaram polarização negativa extrema em sua assinatura de luz, algo nunca visto em nenhum cometa antes. A trajetória do objeto se alinhou dentro de 5 graus do plano orbital da Terra e passou suspeitosamente perto de Marte com um timing tão preciso que a probabilidade é menor que 1 em 1 milhão. O objeto é bastante grande e também está alinhado em seu caminho com o plano dos planetas ao redor do Sol. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, atribui uma probabilidade de 30 a 40% de que isso não seja inteiramente natural. Ainda mais inquietante, durante o recente fechamento do governo, os feeds de dados da NASA ficaram escuros, precisamente quando este objeto fez sua aproximação mais próxima de Marte. Three Eye Atlas destruiu todas as regras que pensávamos governar objetos interestelares. Aqui está o que deveria te apavorar mais. Se este objeto é artificial, ele está nos observando. Pense nisso. Before we dive deeper into this cosmic mystery, if you want to stay updated on what might be the most important discovery in human history, make sure you hit that subscribe button and turn on notifications. Because what we're about to reveal will change how you see the universe forever. And drop a comment telling us, do you think we're alone? Or is something out there studying us right now? A história do Three Eye Atlas começa não com sua descoberta, mas com o que ele representa. Em toda a história humana, detectamos apenas um punhado de objetos interestelares passando por nosso sistema solar. Oumuamua, em 2017, chocou a comunidade científica. O cometa Borisov, em 2019, parecia mais familiar. Mas Three Eye Atlas, este visitante, é algo completamente diferente. Ele se aproximou de uma direção que astrônomos chamam de zona de detecção eclíptica. Esta é a região do espaço onde qualquer civilização avançada poderia ter observado a Terra transitando em frente ao nosso Sol, o mesmo método que usamos para descobrir exoplanetas distantes. Pense nisso. Se alguém lá fora estava olhando, eles teriam visto nosso planeta cruzando a face de nossa estrela. Eles saberiam exatamente onde estamos. Eles saberiam qual mundo em nosso sistema abriga vida. O alinhamento é perturbador. Three Eye Atlas viaja em um caminho inclinado apenas 5 graus do plano onde todos os nossos planetas orbitam. Dr. Avi Loeb de Harvard calculou que qualquer civilização dentro de um cone de 10 graus do nosso plano orbital poderia ter descoberto a Terra através de observações de trânsito, e este objeto está se movendo diretamente através dessa zona de detecção. As implicações são impressionantes. Se este visitante foi enviado depois que alguém detectou a Terra, eles estão nos observando há potencialmente milhares de anos, esperando, calculando, aproximando-se no momento perfeito, quando sua sonda poderia encontrar múltiplos planetas em nosso sistema solar durante uma única passagem. Mas os mistérios não param com a trajetória. Eles começam lá. Vamos falar sobre massa. 73 trilhões de libras. Para colocar isso em perspectiva, este único objeto pesa aproximadamente 6 milhões de vezes mais que o Starship da SpaceX. Atualmente, o foguete mais poderoso já construído pela humanidade. Imagine 6 milhões de Starships comprimidos em um único andarilho interestelar. E você começa a compreender a escala do que está passando por nosso quintal cósmico. Aqui está onde a física começa a falhar. Cometas liberam gás conforme se aquecem aproximando-se do Sol. Essa liberação de gás cria jatos que empurram o cometa como um balão esvaziando. Podemos medir essas pequenas mudanças na trajetória com precisão incrivelmente alta. Mas Three Eye Atlas, apesar da liberação visível de gás criando uma nuvem massiva ao seu redor, o caminho do objeto mal muda. Pesquisadores de Harvard notaram isso imediatamente. Os jatos deveriam estar empurrando-o fora do curso. Não estão.
A única explicação é que o objeto é tão incrivelmente massivo que esses jatos de gás, poderosos o suficiente para afetar cometas normais dramaticamente, mal empurram este visitante. Ele atravessa o espaço como um trem de carga cósmico imparável. Mas aqui está a parte que dá pesadelos aos astrofísicos. De acordo com nosso entendimento do espaço interestelar, de acordo com tudo que sabemos sobre densidade de matéria entre estrelas, simplesmente não há material rochoso suficiente lá fora para criar e entregar um objeto tão massivo ao nosso sistema solar interno. Dr. Loeb foi direto em sua análise. Baseado na distribuição conhecida de matéria no espaço interestelar, deveríamos ter encontrado centenas de objetos menores antes de ver algo tão enorme. Não encontramos. Ao longo da última década, apesar de métodos de detecção cada vez mais sofisticados, nada tão massivo apareceu. Até agora. A improbabilidade estatística por si só sugere algo extraordinário. Ou nossos modelos de material interestelar estão completamente errados, ou Three Eye Atlas representa algo que nunca encontramos antes. Nenhuma opção é reconfortante. Em 3 de outubro de 2025, algo histórico aconteceu. Three Eye Atlas passou a 18 milhões de milhas de Marte. Em termos cósmicos, isso é incrivelmente próximo. Próximo o suficiente para nossos rovers e orbitadores capturarem imagens sem precedentes de um visitante interestelar. O rover Perseverance, sentado na superfície marciana, fotografou algo se movendo através do céu cor de ferrugem. Um rastro inclinado que não correspondia a trilhas normais de estrelas. Os satélites orbitais da NASA viraram seus instrumentos em direção a este passageiro cósmico, prontos para coletar dados que poderiam responder décadas de perguntas sobre objetos de outros sistemas estelares. E então, no pior momento possível, o governo dos Estados Unidos fechou. Os sites da NASA ficaram escuros, os feeds de dados pararam de atualizar. Cientistas ao redor do mundo, desesperados por informações em tempo real sobre este evento único na vida, se viram olhando para telas em branco. O timing parecia impossivelmente infeliz. Ou seria? Alguns pesquisadores notam discretamente que o blackout ocorreu precisamente durante a aproximação mais próxima de Marte, durante a janela quando os dados mais valiosos teriam sido coletados. Durante os dias em que telescópios terrestres e instrumentos espaciais deveriam estar coordenando observações deste visitante misterioso. O que conseguimos capturar antes da escuridão digital descer levanta mais perguntas do que respostas. As imagens mostram um objeto alongado, mais similar ao Oumuamua, em forma de charuto, do que aos cometas redondos típicos. Mas ao contrário de Oumuamua, este visitante está cercado por atividade. Uma nuvem difusa de gás ionizado o envolve, brilhando de maneiras que não correspondem aos nossos bancos de dados de comportamento de cometas. A maioria dos cometas desenvolve caudas dramáticas conforme se aproximam do Sol. Jatos de gás e poeira fluem para longe do núcleo, criando aquelas belas serpentinas cósmicas visíveis da Terra. Three Eye Atlas não segue este padrão. Em vez disso, está cercado pelo que cientistas chamam de coma, um envelope esférico de gás que se comporta de maneiras inesperadas. A análise química desta coma revelou outro quebra-cabeça. A espectroscopia detectou cianeto e monóxido de carbono, não incomum para cometas. Mas as proporções estavam erradas. A assinatura química geral sugeria outra coisa. O ambiente ao redor de Three Eye Atlas se assemelha a condições similares a Marte mais do que as profundezas geladas onde cometas tipicamente se formam. Isso aponta para uma possibilidade perturbadora. E se Three Eye Atlas não se formou nas regiões externas congeladas de algum sistema solar distante? E se ele se originou de uma superfície planetária? E se este objeto de 73 trilhões de libras já foi parte de um mundo? Fragmentos planetários podem ser ejetados para o espaço interestelar através de eventos catastróficos. Impactos massivos de asteroides, encontros próximos com planetas gigantes, até mesmo a agonia final de um sistema estelar poderiam enviar pedaços de mundos girando para o vazio cósmico,
Se Three Eye Atlas é um pedaço de um planeta destruído, isso poderia explicar a massa incomum e a composição, mas não explicaria a trajetória, não explicaria o timing, e certamente não explicaria o que aconteceu quando o Sol o atacou. Em 25 de setembro, nossa estrela liberou uma ejeção de massa coronal diretamente em Three Eye Atlas. Essas tempestades solares são liberações violentas de plasma magnetizado, bilhões de toneladas de partículas carregadas explodindo para fora a milhões de milhas por hora. Quando atingem cometas, os resultados são dramáticos. Observamos tempestades solares arrancarem caudas de cometas, desencadearem explosões de atividade, até mesmo fragmentarem cometas menores inteiramente. Cientistas esperavam que o impacto alterasse significativamente Three Eye Atlas. Talvez o quebrasse. Definitivamente criaria mudanças visíveis em sua coma e nível de atividade. Eles apontaram seus telescópios e esperaram pelos fogos de artifício. Observações de acompanhamento em 27 de setembro e 2 de outubro mostraram algo completamente inesperado. Nada dramático aconteceu. Sem fragmentação, sem liberação explosiva repentina de gás, sem formação de uma cauda brilhante, apenas expansão gradual e constante do envelope ao seu redor. O objeto absorveu um impacto direto de uma tempestade solar que deveria tê-lo afetado dramaticamente e mal reagiu. É quase como se Three Eye Atlas fosse mais resiliente, mais estruturalmente sólido, mais resistente a condições extremas do que qualquer cometa natural que já estudamos. Que tipo de objeto natural poderia suportar esse tipo de ataque com tão pouco efeito? Mas talvez a anomalia mais perturbadora, aquela que mantém cientistas planetários acordados à noite, é a assinatura de polarização. Quando a luz solar ricocheteia em partículas de poeira, ela se torna polarizada. As ondas de luz se alinham em padrões específicos que podemos medir com precisão incrível. Todo cometa que a humanidade já observou mostra o mesmo padrão básico: polarização positiva em ângulos de visão grandes. É tão confiável quanto o nascer do Sol. Até Three Eye Atlas. Este visitante mostra polarização negativa, menos 2,77% em um ângulo de fase de 6,4 graus. Isso é mais extremo do que qualquer cometa já observado na história humana. A medição foi verificada múltiplas vezes por diferentes observatórios. É real. O que isso significa? As partículas de poeira ao redor de Three Eye Atlas são fundamentalmente diferentes de qualquer coisa em nosso sistema solar. Elas podem ser mais ásperas, mais irregulares em forma, podem ser feitas de materiais que nunca encontramos. Podem ter propriedades que não correspondem a nenhum processo natural conhecido de formação de poeira. Cientistas não sabem. Eles genuinamente não sabem o que poderia causar essa assinatura de polarização. Ela existe fora do nosso banco de dados de materiais cósmicos. Alguns pesquisadores sugeriram que a poeira pode ser artificial, partículas projetadas com propriedades ópticas específicas, desenhadas para algum propósito que não podemos compreender. Outros argumentam que deve ser natural. Apenas não descobrimos este tipo de material ainda, mas ninguém pode explicá-lo com confiança. A análise da trajetória revela outra camada de impossibilidade empilhada sobre impossibilidade. O espaço é tridimensional e vasto além da compreensão. Objetos se movendo através do espaço interestelar podem se aproximar de qualquer direção, em qualquer ângulo, seguindo qualquer caminho que a dança gravitacional do universo dita. A probabilidade de qualquer objeto interestelar aleatório se alinhar de perto com o plano orbital do nosso sistema solar é extraordinariamente baixa. 3. Eye Atlas se move em um caminho inclinado apenas 5 graus da eclíptica, o plano imaginário onde todos os nossos planetas orbitam. A probabilidade matemática disso acontecer por puro acaso é 0,002%. Isso é 1 em 500. Mas fica pior. Esta trajetória perfeitamente alinhada traz o objeto próximo a múltiplos planetas durante sua passagem por nosso sistema. Ele passou a 18 milhões de milhas de Marte no início de outubro.
Em 16 de março de 2026, passará a 33,5 milhões de milhas de Júpiter. Essas não são passagens aleatórias. O timing, o alinhamento, a sequência de encontros segue um padrão que parece quase projetado. Se você quisesse estudar múltiplos planetas em nosso sistema solar eficientemente, como você desenharia a trajetória da sua sonda? Você a manteria próxima ao plano eclíptico para minimizar requisitos de combustível. Você cronometraria sua chegada para maximizar encontros planetários. Você se aproximaria de um ângulo que permite observação de trânsitos planetários. Isso é exatamente o que 3i Atlas está fazendo. Dr. Loeb calculou a probabilidade combinada de todos esses fatores: objeto interestelar aleatório, alinhamento orbital perfeito, aproximação próxima de Marte, encontro subsequente com Júpiter, chegada da zona de detecção eclíptica. Quando você multiplica todas essas probabilidades juntas, as chances caem abaixo de 1 em 1 milhão. Pense nisso. 1 em 1 milhão de chance de que isso tudo seja coincidência. O que significa que há 999.999 em 1 milhão de chance de que algo mais está acontecendo aqui. A velocidade deste objeto adiciona outra dimensão ao mistério, atualmente correndo a 37 km por segundo relativo a Marte. 3i Atlas acelerará para 42 km por segundo, conforme gira ao redor do Sol. Isso é 150 mil milhas por hora. Rápido o suficiente para circular o equador da Terra em menos de 10 minutos. Esta velocidade não é incomum para objetos interestelares, mas combinada com a massa massiva, representa tremenda energia cinética. 73 trilhões de libras se movendo a 150 mil milhas por hora contém mais energia do que todas as armas nucleares na Terra combinadas. Se este objeto fosse impactar um planeta, seria um evento de nível de extinção que faria o asteroide que matou os dinossauros parecer menor. E se isso é artificial? Se este objeto massivo e em movimento rápido representa tecnologia, então estamos olhando para capacidades de engenharia tão além da conquista humana que a comparação se torna sem sentido. Estimativas de tamanho cresceram conforme as observações melhoram e os dados se acumulam. Detecções iniciais sugeriram algo modesto, talvez algumas centenas de pés de diâmetro. Conforme mais telescópios focaram em 3i Atlas, conforme melhores imagens revelaram mais detalhes, o tamanho estimado expandiu. A análise atual sugere um núcleo de aproximadamente 3 quilômetros de largura. 3.000 metros de material sólido, sem contar a nuvem de gás circundante que se estende muito além. Para a perspectiva, o asteroide que matou os dinossauros tinha aproximadamente 10 quilômetros de largura. 3i Atlas é uma fração significativa desse tamanho. Imagine uma montanha flutuando pelo espaço, não uma pequena colina, mas uma grande montanha de 3 quilômetros de diâmetro. Agora imagine aquela montanha se movendo a 150 mil milhas por hora. Agora imagine que ela veio de outro sistema estelar, seguindo uma trajetória tão precisa que desafia a probabilidade. Agora imagine que está cercada por poeira que se comporta como nada que já vimos antes. Isso é o que está passando por nosso sistema solar agora mesmo. Enquanto você dorme, enquanto trabalha, enquanto segue sua vida diária, este gigante cósmico corre passando por Marte em direção a um encontro com Júpiter. Enquanto a NASA ficou escura durante o fechamento do governo, espaçonaves da Agência Espacial Europeia continuaram sua vigília. O orbitador Mars Express e o ExoMars, Trace Gas Orbiter, mantiveram observações, coletando dados que levarão meses para analisar completamente. Esses instrumentos europeus capturaram imagens e espectros durante o período crítico de aproximação. Mas nossa melhor esperança de respostas está à frente. O Jupiter Icy Moons Explorer, chamado JUICE, está atualmente a caminho do sistema solar externo. Sua trajetória o trará próximo a 3i Atlas, em novembro de 2025. A espaçonave carrega instrumentos sofisticados projetados para estudar luas geladas, mas eles funcionarão igualmente bem examinando um visitante interestelar. No entanto, há um problema.
JUICE opera tão longe da Terra que sinais de rádio levam tempo significativo para viajar. A transmissão de dados é lenta. Mesmo após o encontro, podem ser semanas antes de vermos os resultados. E até lá, 3i Atlas já estará acelerando para fora, começando sua jornada de volta ao espaço interestelar. Temos um tiro nisso. Uma oportunidade de estudar um objeto que pode ser a descoberta mais importante na história humana. E estamos fazendo isso com instrumentos projetados para outros propósitos, durante um fechamento de governo, com janelas de observação limitadas. Alguns cientistas propuseram explicações ainda mais selvagens. A pesquisa da doutora Suzanne Fenier sugere que objetos interestelares massivos, como 3i Atlas, podem ser sementes planetárias. Suas simulações de computador mostram que quando essas rochas gigantes caem em sistemas solares jovens, elas poderiam dar início à formação planetária. Em vez de levar milhões de anos para crescer de partículas de poeira, planetas poderiam se formar rapidamente ao redor desses núcleos prontos. O visitante interestelar fornece a massa inicial, e o material circundante no sistema solar jovem se acumula ao seu redor. Em algumas centenas de milhares de anos, em vez de milhões, você tem um planeta. Se esta teoria estiver correta, parte da massa de Júpiter pode ter vindo de um visitante interestelar antigo que caiu em nosso sistema solar 4 bilhões e meio de anos atrás. O núcleo de nosso maior planeta pode ter se formado ao redor de uma pedra de outra estrela. A própria Terra pode conter material do espaço interestelar, sementes de outros berçários estelares misturadas nos planetas que coalesceram ao redor de nosso Sol. Isso explicaria por que objetos interestelares massivos parecem mais comuns do que nossos modelos prevêem. Eles não são apenas pedaços aleatórios de destroços, são os blocos de construção de sistemas planetários, espalhados pela galáxia, caindo em sistemas solares jovens e se tornando os núcleos ao redor dos quais mundos se formam. É uma teoria bonita, mas não explica a trajetória, não explica o timing e não explica a anomalia de polarização. Conforme 3i Atlas corre em direção ao Sol, previsões sobre seu comportamento divergem enormemente. Alguns cientistas acreditam que ele evaporará dramaticamente conforme o aquecimento solar se intensifica. O aumento da temperatura deveria causar liberação violenta de gás, talvez até fragmentação. Podemos assistir este visitante interestelar se quebrar em tempo real, fornecendo uma visão interna de sua composição. Outros pensam que permanecerá intacto, seu tamanho massivo e composição incomum, permitindo-o sobreviver ao periélio, a aproximação mais próxima ao Sol. Se ele sobreviver intacto, acelerará para fora, ganhando velocidade do estilingue gravitacional, correndo de volta para o espaço interestelar mais rápido do que chegou. Alguns poucos pesquisadores sussurram sobre uma terceira possibilidade. E se 3i Atlas mudar seu comportamento conforme se aproxima do Sol? E se sistemas dormentes ativarem? E se instrumentos acordarem? Painéis solares se desdobrarem, antenas se orientarem em direção à Terra? Este é o cenário do cavalo de Troia, tecnologia disfarçada como um objeto natural. A camuflagem perfeita seria parecer quase como um cometa, mas não exatamente. Diferente o suficiente para que observação cuidadosa revele a verdade, mas similar o suficiente para evitar detecção imediata. Pense nisso de uma perspectiva de engenharia. Se você quisesse estudar sistemas solares alienígenas, enviaria uma espaçonave óbvia, brilhante e metálica e inconfundivelmente artificial? Ou você desenharia sua sonda para imitar objetos naturais? Algo que flutuaria pelo espaço por milhões de anos, ocasionalmente passando por sistemas estelares, coletando dados sem chamar atenção? O alinhamento orbital de 5 graus faria perfeito sentido para uma sonda projetada. Permite encontros eficientes com múltiplos planetas, usando correções mínimas de curso. O timing seria intencional, chegando quando os planetas estão posicionados para observação ótima. A resiliência incomum a tempestades solares seria esperada de materiais avançados e engenharia. A assinatura de poeira? Talvez não seja poeira de todo, talvez seja outra coisa.
arranjos de detectores, sistemas de comunicação, coletores solares, tecnologias que interagem com a luz solar de maneiras que aparecem como anomalias de polarização para nossos instrumentos. Não estamos afirmando que 3I Atlas é definitivamente artificial. O consenso científico ainda pende para origens naturais, apesar das anomalias crescentes. Mas alcançamos um ponto onde até cientistas conservadores estão fazendo perguntas desconfortáveis, onde artigos revisados por pares calculam probabilidades de origens tecnológicas, onde astrofísicos de Harvard declaram publicamente que origens artificiais não podem ser descartadas. O acúmulo de mistérios ao redor deste objeto cruzou um limiar. Uma anomalia é interessante, 2 são intrigantes, 3 são preocupantes. Mas 7? 7 características separadas que empurram os limites do que é naturalmente possível? Em algum ponto, o improvável se torna impossível e somos forçados a considerar alternativas que sempre relegamos à ficção científica. Em 19 de dezembro de 2025, 3I Atlas passará a 167 milhões de milhas da Terra. Isso representa nossa última boa oportunidade de observação. Telescópios terrestres o rastrearão conforme acelera para fora, capturando imagens e espectros finais antes que se torne fraco demais para observar. Depois disso, desaparece para sempre no espaço interestelar. Dentro de alguns anos, estará distante demais para até nossos telescópios mais poderosos detectarem. Os mistérios que carrega desaparecerão com ele, perdidos na escuridão cósmica, deixando-nos com dados incompletos e perguntas sem resposta. Temos semanas. Apenas semanas para coletar tudo o que podemos, para apontar cada instrumento disponível para este visitante, para capturar cada fóton possível de luz, cada espectro, cada medição que possa revelar seus segredos. Porque se perdermos esta oportunidade, se falharmos em coletar dados suficientes durante esta breve janela, podemos nunca saber a verdade. E passaremos o resto da história humana nos perguntando o que realmente passou por nosso sistema solar no final de 2025. E se isso é uma mensagem? Não em ondas de rádio ou pulsos de laser, mas em massa e trajetória e timing. E se as anomalias em si são a mensagem? 7 características impossíveis arranjadas em um padrão que grita: preste atenção! E se 3I Atlas é um teste, não de nossa tecnologia, mas de nossa sabedoria? Reconheceremos algo extraordinário quando o vemos? Teremos a coragem de considerar possibilidades além de nosso entendimento atual? Ou descartaremos as anomalias, racionalizaremos as improbabilidades e nos convenceremos de que nada incomum está acontecendo? O universo acaba de se revelar mais estranho e potencialmente mais populado do que imaginávamos. Seja 3I Atlas natural ou artificial, ele demonstrou que visitantes interestelares podem ser massivos, complexos e profundamente misteriosos. O próximo pode ser ainda mais incomum. E se este nos ensinou alguma coisa, é que precisamos estar prontos. Precisamos de melhores sistemas de detecção, melhores protocolos para estudar esses objetos, melhores instrumentos e análise de dados mais rápida. Porque e se o próximo visitante interestelar não apenas passar? E se ele desacelerar? E se ele ficar? No silêncio do espaço profundo, 73 trilhões de libras de mistério correm passando por Marte em direção ao Sol, carregando segredos que podemos nunca entender completamente. 7 anomalias. Massa impossível. Alinhamento perfeito. Timing improvável. Composição desconhecida. Resiliência sem precedentes. Assinatura de poeira anômala. Improbabilidade estatística além do acaso aleatório. Cada uma sozinha poderia ser explicada. Juntas, formam um padrão que desafia tudo o que pensávamos saber sobre o que viaja entre as estrelas. A verdade está lá fora, literalmente. E agora mesmo está indo em direção a Júpiter a 150 mil milhas por hora. Seja essa verdade natural ou artificial, seja um pedaço de um mundo destruído ou algo projetado por inteligência, além de nossa compreensão, estamos ficando sem tempo para descobrir. Antes que este gigante cósmico desapareça de volta na escuridão interestelar,
levando seus segredos com ele, temos uma chance, uma breve janela para desbloquear mistérios que poderiam remodelar nosso entendimento do universo e nosso lugar nele. O relógio está correndo, o objeto está acelerando, e logo, muito logo, teremos respostas. Ou teremos um mistério que assombra a humanidade por gerações. If you found this journey into cosmic mystery as fascinating as we did, make sure you hit that like button and subscribe to this channel. We're tracking 3i Atlas in real time, and you won't want to miss what happens as it approaches the sun. Drop a comment with your theory. Do you think this is natural, artificial, something else entirely? And share this video with anyone who still believes space exploration is boring. After this, they'll never think that again. O universo é vasto. O universo é estranho. E agora mesmo, algo de além do nosso sistema solar está passando, carregando segredos que precisamos desesperadamente entender. Porque se há até uma chance, até a menor possibilidade de que estamos sendo observados, estudados, visitados por inteligência de outra estrela, então tudo muda. Tudo. E estamos prestes a descobrir.